Pessoal, aqueles que estão presentes, coloque aí seu nome completo, porque isso aí fica registrado aqui, caso, não sei se eu acho que esse curso também oferece a certificação, né? Então depois vocês procuram a certificação e eles vão olhar aqui a presença, né? Se por acaso tiver algum problema na conexão e sair, mande uma mensagem depois, ou para a Alana, ou para alguém da coordenação, justificando, né? Porque senão vão pensar que você entrou e saiu e foi assistir a sessão da tarde, né? Aliás, não sei nem se esse negócio ainda passa, né? Isso aí da minha época de juventude. Doralice, parece que chegou mais gente aí. Sandimara, é Sandimara mesmo? Sandimara. Eu estou percebendo que o cearense gosta desses nomes compostos, né? Eu vi várias meninas, principalmente termina sobrando para as meninas isso, viu? Os nomes compostos, já vi várias. Olha, Doralice, é Dora mais Lice. Deixa eu ver mais aqui. Só tem 2 meses. A Sandimara, que é junto aqui, é Doralice. Tá certo, pessoal? Deixa eu ver. Já estamos gravando, começando na hora. Pontualmente, pessoal. Isso nem é coisa de brasileiro, hein? Parece coisa mesmo de europeu, lá dos ingleses, né? Porque se for europeu latino, é a mesma coisa nossa aqui. Pessoal, vamos, primeiramente, parabenizar vocês que fizeram a escolha de assistir esse seminário. Eu sei que talvez alguns estão no trabalho, outros devem estar em casa, né? Eu acho que nem todo, eu acho que a maioria está no trabalho aí, em algum canto. E, logicamente, se você puder participar, verbalmente, bem, se não puder, se inscrever, fiquem apenas atentos para que absorva o máximo possível. Não é que eu espero que você se transforme num aluno absorvente, né? No duplo sentido, né? Mas que você consiga absorver o máximo que você puder. Deixa eu ver como é que está o placar aqui, se tem mais mulheres que homens. Olha, deixa eu ver se as estatísticas aqui. Cíntia, uma, duas. Nós temos dois. David, vou ver aqui, o David, o Felipe, Luiz, Neto, Ramon. Olha, até que estamos aqui no certo equilíbrio cósmico. Pessoal, então, vamos começar falando dessa questão de horário, né? Eu vivo lutando, realmente alguns me acham até chato, e eu acho que sou chato nisso, né? Porque determinadas coisas eu tenho dificuldade para aceitar, né? Mas vamos lá. Meu nome é Evandro Luiz Acunha, né? Sou pernambucano, estou aqui no INTA há pouco tempo, acho que vai completar ainda 2 anos. Nós temos formação em filosofia e teologia, estamos terminando aí a formação também em história e sociologia, também concluindo aí uma formação de psicanálise, né, que a gente vem fazendo aí há alguns anos, acho que esse ano concluo, e também algumas especializações, né? Eu creio que devo ter umas 10 especializações acumuladas aí de psicanálise, neurociência, de filosofia política, filosofia ética e etc., né? E, e temos também um mestrado e também temos um mestrado livre, né, que na época não eram reconhecidos em teologia, e um mestrado em filologia, e também um doutorado em filologia, que é a ciência de interpretação de textos, né, no meu caso aqui de textos clássicos, né, pela Universidade de Barcelona, na Espanha, né. Passamos ali um tempo, uns 6 anos, passamos também 2 anos na Itália, fazendo algumas pesquisas e também conhecendo em Israel, uns 6 meses, aproximadamente 4, não lembro se foi 4 ou 6 meses,
E visitamos também algumas bibliotecas na Europa, fazendo pesquisa sempre nesse campo de interpretação, né? Quer sejam textos antigos, como textos contemporâneos, né? Sempre nessa área que envolve literatura, filosofia e etc. Bem, Eu passei em Barcelona só no aeroporto mesmo. querida, Porque. Barcelona Hã? e Paris, por incrível que pareça. Eu amo Barcelona. Se é uma cidade, além de Sobral, olha aí que falsidade desgraçada. Além de Sobral, que eu gostaria de morar é Barcelona, sabe? Porque. Eu passei em Barcelona só troca de passagem, embarque e Mas é desembarque, pago, você porque eu deveria ter ia dito, eu para. vou comprar um picolé lá na praça e volto. É bem pertinho, o aeroporto em Barcelona é bem perto do centro, Porque comparado eu ia às para outras cidades. Viena, Sim, aí passamos lá. entendeu? Então, você perdeu a oportunidade maravilhosa, viu? Pois é, Apesar que eu passei esses anos todos em Barcelona e não assisti um jogo do Barça, né? Não assisti. Porque eu sempre, minha esposa é muito temerosa, apesar que minha família nessa época ficou em Milano, como é que a gente sabe em português? Milão, né? Milano é italiano, Milão. A Milão, minha na família Itália, né? estava na Itália e que é uma longa história que não vai dar para a gente contar isso aqui agora, não vai interessar, mas que eu, na verdade, era para ter visto. Mas na época quem estava a grande estrela não era Messi, era o Ronaldinho Gaúcho, né? Como eles chamam lá carinhosamente de Dinho. Né? Eu estava naquela época, não sei se vocês lembram, quando o Ronaldinho teve uma partida lá de Real Madrid e Barcelona, em Real Madrid, né? E o Ronaldinho estava tão endiabado que o campeonato estava jogando tanto que a torcida do Real Madrid ficou em pé e começou a aplaudir o Ronaldinho. Foi um negócio. Eu acho que nem mesmo Pelé nem Maradona conseguiu uma homenagem daquele nível. Realmente, ninguém nunca tinha visto isso na história do futebol, pelo menos que eu conheça, né? Nunca ouvi nada igual. Mas, pessoal, nós, nós queremos conversar aqui. Deixa eu ver. Olha, aumentou mais o nosso grupo. Olha aí, deixa eu ver aqui, bem rapidinho. A Vitória, só o nome desse, a Irene. Irene, você já. Eu não vou nem falar da sua intimidade, que eu não pedi autorização para falar do que aconteceu com você. Mas você está melhor, querida? Espero que sim, viu? O Vinícius, Vitória, Sandemira, Ramon, deixa eu ver aqui, o Neto, Natan, Luiz, Eduardo, Liliane, Mesquita, Jamile, Gomes, Irene, Heloísa, Emily, Georgia Monte, Felipe Galeno, Doralice Rodrigues, olha aqui, é Dora e mais Lice, como nós falamos. Um tal de desconhecido aqui, quem é esse camarada? Vocês sabem que depois da Revolução Francesa, tudo agora tem que ter nome, viu? Aquele que não tem nome, não. Mas agora, depois também do surgimento das novas tecnologias, também surgiu essa figura do anônimo, né? Denis Soares, Débora Siqueira, David Peixoto, Clarice, boa tarde. Cíntia, Bruna, Rafaela, Adriana Nobre, Andressa Maria, Alice. Pessoal, aqueles que são meus alunos vão ouvir algumas coisas um tanto repetidas, né? Talvez por outra ótica, mas é sempre bom. Existe, também tem uma especialização em psicologia do aprendizado e também em neuro, né? Em neuropsicopedagogia. Minha net vai cair em instante. Que profecia desgraçada é essa sua, amiga? Faz a profecia dizendo: minha net não vai cair, não vai cair, não vai cair. E com certeza ela não vai cair. E se cair, você levante a coitada, não deixe ela aí no chão. Pessoal,
nós queremos conversar algo importante. Todos vocês conhecem este livrão, né? Todos conhecem, todos conhecem esse livrão, né? É um livro que deveria até mesmo entrar na categoria de armas fatais. Por quê? Porque você brigando com o namorado, e se você der uma pancada na cabeça dele com um livro desse, ele não se leva. Aí você acaba o namoro. Realmente você acaba o namoro, entendeu? Porque você vai acabar com a vida dele. Se for em casa você brigando com seu marido, entendeu? Enquanto ele estiver assistindo o jogo aí de Fortaleza e Ceará, você também meteu um livro desse na cabeça dele, ele não se levantará mais de lá. Então, eu proponho que esse livro seja realmente que entre na categoria de armas fatais, entendeu? Porque é muito perigoso. Se você usá-lo, pode até ser para autodefesa, né? Se for para autodefesa, se seu marido partir para cima de você, então você aplica a Lei Maria da Penha. Está aqui escrito, ó, a Lei Maria da Penha. Aí você aplica a Lei Maria da Penha, literalmente nesse desgraçado aí. Nunca mais, não é uma boa ideia, né? Nunca mais ele vai tentar agredir nenhuma mulher. Mas veja, brincadeiras à parte, a importância tem que adquirir. Viu? Tem vários modelos, né? Para as várias. Ayrton, seja bem-vindo aí. Fica a dica. Então, para aqueles que não adquiriram ainda, adquiram, né? Etc. Mas observe bem, pessoal. É maravilhoso este livro, né? Vocês deveriam, né, fazer planos de, pelo menos, fazer uma leitura dinâmica num livro como esse, para ter uma ideia, né, das atualizações, etc., etc. Né? Mas a filosofia do direito, né, é uma filosofia que é uma disciplina, aliás, de certo modo, né, que ela dialoga com todas as disciplinas do direito, como de forma especial com a própria filosofia. Né? Por quê? Porque nós costumamos dizer, né, sempre falamos isso na sala de aula, da definição clássica de direito. Então, a definição clássica de direito. Deixa eu ver se o meu pessoal que está aqui presente teria essa coragem, mesmo que seja copiada aí do caderno do celular, a definição que a gente sempre dá na aula do que é direito. Alguém poderia abrir aí, ligar o microfone e dizer a definição clássica que a gente tem falado sempre, repetindo, não é nossa, né? Quem poderia? A interpretação das normas e da lei, ou dos fatos. Sim, repita isso aí, muito bem, fala aí. Direito é a interpretação das normas e dos fatos. Pronto. Pessoal, essa aí, não importa em que período você está no seu percurso acadêmico, essa definição tem que estar em cada célula, né? Em cada neurônio da sua vida. Né? Essa definição é uma definição clássica, porque muita gente pensa, olha, isso aqui é o direito, né? Talvez muita gente ainda, ingenuamente, né, algum aluno possa pensar, não, olha, isso aqui é o direito. Então, aqui, não. Direito não é isso. Né? O que é o direito? É a interpretação. Por isso que eu amo a interpretação, seja a interpretação histórica, seja a interpretação textual, seja a interpretação de fatos. É verdade que Nietzsche dizia, não há fatos, né? Há apenas interpretação. Né? O que existe é interpretação. Humberto Eco fez uma réplica a Nietzsche e Humberto Eco dizia, Humberto Eco, vocês lembram dele, né? Que foi autor era um filósofo, sociólogo, e eu estava em Milão ainda, em Milão, quando ele faleceu. Ele dava muitas palestras, né? Era um jornalista também, um indivíduo muito enjoado, né? Mas com uma capacidade e inteligência tremenda. Ele ficou famoso com o seu best-seller, o romance O Nome da Rosa. Né? Ele escreveu outros romances, mas esse nome aí, esse livro virou filme, então realmente o projetou
de forma definitiva, né? Ele é especialista em semiótica, né? E um camarada assim extraordinário, né? Muito, eu não perdia a oportunidade de estar ouvindo, né, Humberto Eco. Aí Humberto Eco disse uma coisa interessante, revisando, né, ou atualizando essa declaração de Nietzsche de que não existem fatos e sim interpretações. Aí Humberto Eco disse, olha, se existe interpretação, é porque existe alguma coisa a interpretar. E nisso aí, eu deixo Nietzsche de lado e fico com Humberto Eco, porque realmente existe alguma coisa para ser interpretada. Tá certo? Então, quanto mais um jurista em formação, quanto mais um operador do direito se especializa, né, agrega elementos que vão lhe capacitar a melhor fazer uma interpretação, ele vai levar uma vantagem tremenda diante dos colegas que não têm essa preparação. Eu ensino direitos humanos e filosofia do direito, e eu percebo que muitos alunos, às vezes, não valorizam essas disciplinas pensando na OAB. Né? Não, mas no último teste saiu duas questões aí de direitos humanos, uma sobre filosofia do direito, então isso não é importante. Parece aquele utilitarismo, né? Aquela coisa assim pragmática, né? E as pessoas perdem uma grande oportunidade de ter uma formação diferenciada. Porque a filosofia do direito, e na minha opinião, é uma das disciplinas fundantes, né, na formação de um jurista, ela vai lhe dar aquela estrutura invisível na sua formação. Talvez você que estuda direito penal, direito constitucional, você vai usar, né, se literalmente, ipsis literis, né, o seu conteúdo no dia a dia, mas a filosofia do direito ela vai estar no arcabouço, né? Ela vai ser a formadora do mundo, né? Aquilo que a gente chama de cosmovisão, a forma como você vai interpretar, vai ver determinadas coisas que os outros não estão vendo. Né? E como é que a gente consegue isso? Primeira coisa, através da filosofia, porque é filosofia do direito. Filosofia do direito. Então, o que é filosofia do direito? Primeiro, você tem que ter uma formação na filosofia. E muita gente não gosta de filosofia. Acha que filosofia é uma coisa de quem não tem o que fazer, etc. Tal. Mas, pessoal, filosofia é a ciência de pensar, que vai lhe ensinar cada detalhe é de suma importância. Pois é, Alice, deixa eu ver aqui o que o filósofo Ramon, cada detalhe é de suma importância, pois ela exige reflexão, questionamento, isso ajuda no âmbito jurídico. Ramon, isso é de você ou você copiou no Google agora, hein? Porque hoje em dia com o Google ninguém sabe aquilo. Eu vi, muito bem, né? O Natan também colocou aqui, né? Interpretação das leis de espaço, né? Falando lá do direito, né? Então, pessoal, quanto mais você fala sobre filosofia, muito bem. Quanto mais você adquire expertise na filosofia, a filosofia serve para tudo, não vai ser só para a prática jurídica, né? Ela vai servir para o seu preparo intelectual. Você ouve uma palestra falando epistemologia, falando de realismo, falando de metafísica, falando de gnoseologia, de axiologia, e você fica meio perdidão com essas coisas. Né? Por quê? Porque esse é um vocabulário que tem um arcabouço filosófico muito grande. Né? Então, o que é que eu diria para vocês? Primeiro, comprarem um livro de história da filosofia, para que dê uma visão geral da história da filosofia. A história da filosofia não é filosofia, não? É história da filosofia. Esses livros de história do direito, ele fala da história da filosofia, mas pelo viés do direito. Não é esse que eu estou falando. Estou falando de um livrozinho que você compra aí, compacto, né? Não um livro grosso, um livrinho compacto, que lhe dê uma visão geral da história do direito. Um outro conceito, esse aqui eu tenho em duas versões, esse aqui eu ganhei do professor Eliandro, recente, na Introdução ao Pensar, do Arcângelo Guzzi. É um livro
antigo, já tem várias edições, não sei nem se o autor ainda é vivo, e ele vai falar de tópicos fundantes do pensamento filosófico, né? Ou seja, a questão do ser, que a gente em filosofia chamamos de ontologia, é diferente de antologia, viu, pessoal? Antologia, né? Com A, hein? Esse antologia é uma coleção de textos, né? E ontologia é o estudo do ser, né? O estudo de tudo aquilo que existe. E ele fala também da epistemologia, ou da gnoseologia, que é a teoria do conhecimento, e também da teoria da linguagem, que é, pessoal, digamos assim, o carro-chefe dos grandes debates hoje. Porque quando nós falamos de linguagem, quando nós falamos daquilo que está aqui no VADMEC, nós estamos falando de linguagem. E aí, diante da linguagem, nós temos que aprender a interpretar. E como nós falamos, a interpretação de textos, da norma, né, e também dos fatos. Né? E o que é dos fatos? É você interpretar tanto o fato histórico como um fato social, né, como um fato de vivência, né, uma micro-história, digamos assim, até mesmo de questões pessoais, né? Como a psicologia hoje fala, né? Que o nosso corpo fala. Né? O nosso corpo fala. E hoje eu tenho desenvolvido um estudo sobre a semântica das emoções, né? Como até mesmo na entonação de voz, né? Nas palavras cortadas, a gente pode ter um significado muito grande. Né? Quem é casado aqui de vocês? Quantos casados temos aqui? Para eu poder ilustrar isso aqui. Porque os solteiros não vão saber o que é isso que eu gostaria de ilustrar aqui. Temos quantos casados aqui? Temos, deixa eu ver aqui, a Irene, a Ariane, olha aí, né? Tá vendo aí? As mulheres mais bonitas casam rápido, tá vendo aí? Todas já estão casadas. Não estou vendo nem a foto aqui, que conversa terrível do cara, né? Só a Iranilson que eu conheço, que estou lembrando aqui, né? Então, pessoal, o Felipe também... Felipe, os feios também casam, viu, rapaz? Essa é um fenômeno social realmente muito importante, viu? Brincadeira. Pessoal, quem é casado sabe, né? Quem é casado sabe. Falando aqui de interpretação, né? Por exemplo, um casal que entra em uma crise de relacionamento e você querendo fazer a média, né, a reconciliação, você que é homem, né, coloca ali o rabinho entre as pernas e fala, chega se aproxima da sua esposa e diz assim, meu amor, aí ela diz, amor. Veja, preste bem atenção isso aqui. Amor é um substantivo, né? Aí você vai para a gramática, é um substantivo. Né? Agora, a expressão, essa expressão, ela não está em dicionário, né? Ela não está em dicionário. Mas ela precisa de interpretação, porque essa interpretação do colocada depois da palavra amor, significa o quê? Vamos lá para Me os homens. aguarde, te pego mais tarde. Me aguarde. Isso é muito engraçado. Meu amor. Veja, então, são expressões, pequenas expressões, que podem mudar o significado de algo. Né? Então, partindo dessa condenação pura, né? Então, veja, apenas uma pequena entonação, né? Esse som onomatopaico, né? Se eu não estiver equivocado o nome que se dá para isso, né? Então, pode mudar a semântica completamente. Né? Então, se você aprende a fazer interpretação de pequenos, de onomatopeia, é justamente isso aí, querido. Você começa a ter uma visão, né, uma capacidade maior de interpretar. Se você está conversando diante de um júri, você vai olhar para o júri e você vai fazer uma interpretação corporal das pessoas. Você vai fazer interpretação facial, né?
você vai olhar para o promotor, se você for um advogado, você vai ver, você vai olhar para o juiz, você vai olhar para o réu. E tudo isso, quanto mais expertise você desenvolve nessa área, mais condições de você exercer de forma eficiente o seu ofício vai aumentar para caramba. Isso aí. Tá certo? Então, a filosofia vai te dar essa. Por que a filosofia vai te dar? A filosofia, nesse caso aqui, a psicologia, vão te dar essas condições. Porque são ciências de questionamento. A filosofia, ela te ensina a questionar. Tá certo? Então, deixa eu mostrar aqui bem rapidinho para vocês alguns livros. Um livro clássico, esse livro de René Jolivet, o curso de filosofia. Por que esse livro aqui é preciosíssimo? Porque a maior parte dos livros hoje de filosofia, eles estão carregados de ideologias, tanto da esquerda como da direita. Por incrível que pareça. Então, se você não tem uma certa expertise para identificar essas correntes filosóficas na literatura jurídica, né, você vai estar sempre na superfície. Por exemplo, eu tenho um livro aqui de direitos humanos, que eu uso sempre o seu conteúdo do Roberto Castilho, aqui, de direitos humanos. Observe bem. E eu fiz essa pergunta na Semana do Direito para o professor que estava lá falando de teoria do direito constitucional. Né? Aqui, nesse livro, o Castilho, não só ele, né, mas outros também colocam a Constituição de 1917 do México como um exemplo de conquista de direitos de terceira geração, né, chamados direitos sociais, direitos de terceira geração. Então, eles colocam aí, tal, aquela coisa toda, como sendo a grande conquista social dos trabalhadores, influenciou outras constituições, tanto da Europa, por incrível que pareça, né, coisa da América Latina influenciando a Europa, a África também, e etc. Né? Só que, quando você aprende a desconfiar, porque a filosofia te ensina a você desconfiar, eu tenho dito isso para os meus alunos, aprenda a desconfiar de todos e de todos, do marido, do pai, do filho, do irmão, do vizinho, do político principalmente, do professor. Nunca confie em ninguém 100%, né? Deixe pelo menos 10% aí de desconfiança, de margem de segurança, né, para a sua vida. Então, quando você entra na internet e você procura a Constituição mexicana de 1917, e você vai ler, você vai ficar horrorizado como essa Constituição, ela castra os direitos da liberdade de expressão e de liberdade religiosa. Aí eu perguntei para o professor, veja, como é que uma Constituição que é louvada pelas suas conquistas de direitos de terceira geração e contradiz, né, castra, né, anula os direitos de primeira geração, o direito da liberdade, o direito do indivíduo, o direito da liberdade, que para mim é o direito mais fundamental, depois do direito da vida, né? Porque não pode ter liberdade que não tem vida. Né? Então, a vida e a liberdade são dois direitos fundantes, quer seja pelo positivismo, quer seja pelo justnaturalismo, são direitos fundantes para se construir qualquer sistema judiciário. Então, se eu não tivesse desconfiado disso aqui, eu iria ensinar para vocês uma inverdade, né? Ou pelo menos uma informação incompleta. Para vocês terem uma ideia, em 1910, né, teve uma revolução socialista no México, né, e vocês sabem, quem não sabe, eu já mencionei isso em aulas, né, mas eu gosto sempre de mencionar que o socialismo ele se fundamenta em algumas premissas, né? Eu gosto sempre de mencionar isso. Deixa eu só colocar aqui para que a gente acompanhe, né? Ele se fundamenta sempre em algumas premissas. Que premissas são essas, né? São as premissas do socialismo clássico, né? Socialismo clássico. Ou seja, ele se
eles são contra, né? Eu sempre mostro isso aqui para aqueles que não. Eles são contra a família tradicional, são contra a família tradicional, são contra a religião, eles são contra a religião, eles são contra a propriedade privada, e eles são contra ao Estado, né? Ao Estado como ele se encontra hoje, né? Porque ele pensa substituir. Vocês sabem que o comunismo é aquele estágio do socialismo onde não haveria mais o Estado, né? Então, o que acontece? Se você observar direitinho, pelo menos esses dois valores aqui, essas duas categorias, eles estão muito relacionados com o jus naturalismo, né? Com o jus naturalismo. E quando você pega livros, por exemplo, eu tenho aqui em mãos, né? Eu tenho aqui em mãos, né? Olha aqui, deixa eu colocar aqui, pessoal, do Engels, olha aqui, o socialismo jurídico. Socialismo jurídico. Então, você percebe que os socialistas tinham interesse e têm um interesse muito grande na formação de juristas, né? Para poder implementar essas ideias que são contra o justnaturalismo, né? Na verdade, resumindo, é isso aí. E esse livro também aqui do Karl Marx, Crítica da Filosofia do Direito, de Hegel, né? Embora Hegel tenha aspectos de justnaturalismo, né? Mas também tem aspectos aí de justpositivismo, né? Por causa da questão da razão como sendo um grande absoluto na estrutura de pensamento de Hegel, né? Mas não se engane, porque Hegel coloca a família e o Estado como sendo realmente os elementos estruturantes da sociedade. Então, para Hegel, a família digamos assim, é uma célula máter, né, da sociedade. Agora, por que eu estou falando isso? Porque se você não conhece elementos básicos da filosofia, você não vai entrar nesse nível de debate, entendeu? Por que Karl Marx escreve um livro sobre criticando a filosofia de Hegel, né? E ele vai justamente ser antitético, né? O que Marx vai falar é algo contra a estrutura da família tradicional e contra o Estado, né? Na concepção hegeliana. Porque Hegel, na verdade, ele praticamente sacraliza o Estado, né? Para mim, já é um exagero, né? É um exagero muito grande. Mas existe uma espécie de teopolítica hegeliana em torno do Estado. Então, se você não conhece elementos básicos da filosofia, você vai ficar só com a nossa arma fatal, né, que é o nosso lado negro. Eu espero que ninguém da Saraiva esteja ouvindo, apesar que isso aqui não é o da Saraiva, não. Isso aqui é de uma editora lá do Rio Grande do Sul. Então, você vai só ficar à base da lei, né, da lei positivada, né, e achando que isso é suficiente para você promover uma mudança positiva na sociedade. E não é. Tá certo? Porque você precisa conhecer as bases filosóficas que estão por trás de tudo aquilo que está acontecendo hoje na nossa sociedade, né? Então, dito isso, né, falando aqui da importância, né, da filosofia, de conhecer aí alguns textos, eu tenho falado sempre na sala de aula sobre esse livrinho aqui, sobre o Danilo Marcondes, que é uma antologia. Quem já conseguiu fazer uma distinção entre antologia e ontologia? Vamos lá? Ontologia é o estudo do ser, ok? Também conhecido como metafísica, né? Alguns chamam de metafísica. Ontologia, que é o estudo do ser. E a antologia é
uma seleção de textos, né? Uma seleção de textos. No caso aqui do Danilo, é uma seleção. Apareceu aqui, minha internet está tão devagar. Desculpa, professor, minha internet está oscilando, né? Não é só a internet, não, os juros também estão oscilando, viu, meu jovem? Ok, tá certo? Então, se você pega um livro desse, por exemplo, olha aqui, Teorias do Direito Contemporâneo, né? Uma análise das teorias jurídicas contemporâneas. Ora, se você não conhecer, pelo menos, alguns rudimentos de filosofia, vocês vão ter dificuldade de entender um livro desse. Por isso que eu tenho conversado com o doutor Carneiro, né, e com a coordenação, para que haja uma separação da filosofia geral da filosofia do direito. Porque, como nós estudamos, realmente fica muito difícil trabalhar com essas duas importantes correntes na formação de um jurista. Tá certo? E, principalmente, no primeiro semestre, que também foi uma observação que eu fiz. O aluno chega no primeiro semestre, ainda está ali, né, se aquecendo e, de repente, pega a aula de filosofia e tem que entender também de filosofia jurídica, e realmente é um choque muito grande, é muita informação, informações muito complexas, e, às vezes, o aproveitamento não é tão requerido. Prova disso é que, vez por outra, eu pergunto para alunos que estão aí de terceiro, quarto ano, as definições básicas de direito, é verdade, Irene, de direito positivo e direito natural, né, o justnaturalismo e justpositivismo, e muita gente tem dificuldade de fazer essa distinção. Pessoal, vocês sabem já fazer essa distinção? Pelo menos os meus alunos, eu espero que já saibam fazer essa distinção. A distinção entre direito natural, né, e o direito positivo. Né? A distinção do chamado common law, né, que é o sistema fundamentado na prática jurídica da jurisprudência, né, e o civil law, que é o mais adotado aqui no Brasil, que é aquele sistema que se fundamenta basicamente naquilo que está escrito. Não é que não tenha jurisprudência, né? Mas, digamos assim, 70% da prática jurídica parte do texto, né, propriamente dito, enquanto o outro parte do fato. Né? Perceba aí essa pequena e grande sutileza. Com relação a livros fundantes, né, vocês devem conhecer o do Bittar aqui, que, do ponto de vista histórico e filosófico, né, ele é muito bom, e esse aqui, do ponto de vista mais filosófico-jurídico, do Reale, né, porque o Reale é uma espécie assim de um ícone, né, da filosofia do direito aqui no Brasil, né, já falecido, mas você encontra na internet ainda algumas entrevistas dele, era uma pessoa assim de uma inteligência extraordinária. Bem, pessoal, deixa eu colocar aqui, está dando para entender essa importância da filosofia e da filosofia do direito, né, para poder, principalmente da filosofia, né, porque sem a filosofia não dá para a gente entender a filosofia do direito. Vamos dar uma olhadinha aqui, rapidinho, só daquilo que nós falamos, né? No início aqui, falamos sobre que direito é a interpretação das normas, quer seja positivadas ou não, e dos fatos, né? Ou seja, aprender a interpretar, né? A interpretar o texto. Nem sempre é fácil. Muitas das leis têm uma redação truncada, e a gente precisa aprender a interpretar. Quanto mais se interpreta, por que isso aqui é importante? Porque o que está nas entrelinhas, às vezes, é tão importante quanto aquilo que está nas linhas. Tá dando para entender isso aqui, ou é muito complexo, né? Ou muito complicado? Está dando para entender aqui, queridos e queridas, que entender aquilo que está escrito nas linhas é importante, mas entender
o que está escrito nas entrelinhas. O que são as entrelinhas? O contexto. Entendeu? O contexto. Tá certo? Por exemplo, olha o que disse Bismarck aqui. Deixa eu colocar um pensamentozinho aqui mais adiante. Depois a gente volta para essa questão da interpretação e da necessidade, né? Então, a filosofia, ela nasce do assombro, né? Do encanto, da indignação, de um chamado à reflexão crítica de um determinado fenômeno. Então, eu fiz essa definição aqui de filosofia do direito da seguinte forma: a filosofia do direito visa provocar uma reflexão rigorosa sobre o universo jurídico, a partir da observação da relação entre a norma positivada. O que é a norma positivada, pessoal? Deixa eu colocar aqui. O que é a norma positivada? Alguém escreva aí, ou liga o microfone e fala. O que é a norma positivada? As normas prescritas? Quem está falando? Ramon. Ramon, exatamente, Ramon. Aquilo que está escrito. Criada pela sociedade, né? Como? Que foi criada pela sociedade, as normas. Exato. A norma positivada, ou seja, a norma posta, né? Quer seja de forma oral, né? No caso de muitas tradições, né? onde não havia a escrita ainda, mas havia as normas ali, ou quer que seja de forma escrita, né? Então, a norma positivada, aquela norma que foi posta ali para a sociedade, né? E a norma fática? Quem lembra disso aí? A norma fática, quando se fala de fático, estamos falando aqui de faticidade, né? Que são os fatos, né? Ou seja, a norma fática, pessoal, é a aplicação da lei. Ou seja, uma coisa é a lei escrita e outra coisa é a lei aplicada. Karl Marx fez uma análise maravilhosa, embora eu não seja marxista, mas eu tenho que admitir que ele fez uma análise maravilhosa em um livro chamado A Questão Judaica, né? Onde ele fala ele faz uma crítica aos direitos humanos, né? Da Carta do Direito do Homem e do Cidadão, de 1789, e ali ele diz, né? Ele diz, uma coisa é a norma positivada. Karl Marx era advogado também, além de filósofo, né? E jornalista e tal. E ele diz, uma coisa é a norma positivada, e a outra coisa é a norma prática. É a norma prática, é aquela que se coloca, é o aspecto pragmático. Tá certo? Espero que tenha dado para entender. Voltando aqui. Então, a partir da observação da relação entre a norma positivada e a sua faticidade, ou seja, a sua aplicação, analisar a etiologia. O que é etiologia? A origem. O que é a deontologia? É o aspecto que implica no dever. O que é que a lei exige de nós? E o que é a teleologia das leis? É o objetivo final dessa lei. Quais são os objetivos finais dessa lei? E a sua aplicação isonômica. O que é isonômico? É uma palavra composta, né? E iso significa igual, e nômico vem de nomos, que significa lei. Ou seja, isonômica é a lei sendo aplicada de forma igual para todos. Agora, veja o que... Deixa eu colocar aqui de forma mais clara. De forma mais clara. As questões centrais aqui da filosofia do direito. A etiologia, a origens e fontes das leis. A deontologia, o dever, o obedecer das leis, né? O que é que ela exige de nós. E a teleologia, o objetivo final. O objetivo final de determinadas leis. Veja aqui o que disse Bismarck, né? Otto von Bismarck, né? Que foi um grande chanceler de aquilo que hoje a gente chama de Alemanha, né? Mas na época era Prússia, né? Tinha vários pequenos reinos ali, etc. Olha o que ele disse, pessoal. Quanto menos as pessoas souberem como se fazem as salsichas e as leis, melhor dormirão à noite. Em outras palavras, nunca queira saber
como as leis são feitas e nem tampouco como as salsichas são feitas. Tá certo? Porque se no momento que você descobre como as salsichas são feitas, é muito difícil, é muito provável que você não vai querer mais comê-la. Né? E quando você sabe como as leis foram feitas, né, você talvez se torne um rebelde, talvez você não queira obedecer às leis. Tá certo? Então, veja, se você estuda historicamente a origem das leis, você vai observar que as leis positivadas ou não, escritas ou não, elas são forjadas por uma minoria para ser imposta para a maioria. Tá certo? E todas praticamente nascem com um slogan que diz mais ou menos assim: essa lei veio de cima. Se você pegar na tradição hebraica, né, que está na Bíblia, os 10 mandamentos, eles são dados não em um vale, eles não são dados não em nenhum precipício, mas eles são dados em um monte. E eles são dados por Deus, né, pela divindade. Mas esse modelo, essa imagem de leis que vem lá de cima, né, perceba a expressão, lá de cima, né, a lei que vem lá de cima, que tem uma teologia por trás disso aí, uma política. Na Grécia também tinha os deuses dos Olímpios, em Roma também tinha as 7 colinas de Roma, no mundo, no Egito também havia essas ideias, no Oriente, no Extremo Oriente, na Ásia, praticamente todas as culturas têm essa ideia de que leis nascem de cima. E são feitas por uma minoria. E com um discurso em que todos têm que obedecer. No passado diziam, essas leis foram Deus que mandou. O Código de Hammurabi, por exemplo, Hammurabi diz que subiu ao monte. O Alcorão, por exemplo, né, Maomé subiu ao monte, ficou numa caverna lá e recebeu. Né? Então, perceba que essa metáfora de que leis sempre nascem lá em cima e com aspecto de sacralidade e que desce com aspecto de autoridade, né? Deontologia tem isso, essa autoridade que impõe uma obediência. Né? É muito interessante isso aí. É muito interessante. Por quê? Porque tanto o justnaturalismo como o justpositivismo vão interpretar essas coisas de formas diferentes. Então, se você é um justpositivista, muito provável que você seja uma pessoa conservadora. Então, você vai ser uma pessoa religiosa. Você, de certo modo, vai ter um respeito muito grande pelas leis, pela ordem, pela preservação do status quo. Se você é um justpositivista, é muito provável que você seja simpatizante com ideias progressistas, socialistas. E nessas ideias, as leis não nascem de divindades. As leis nascem de um pacto social. Né? Eu acho que todos vocês já devem ter estudado alguma coisa sobre a teoria do Estado, né? A questão dos pactos sociais, surgimento do Estado, etc. Que, embora seja teoria, hein? Não tem nada de comprovação histórica, científica sobre isso. São teorias. Mas são teorias que parecem úteis pelo menos para fins didáticos. Né? Então, a forma como a gente encara as leis. Então, os reformadores, né, digamos assim, os militantes socialistas, eles não tinham nenhum problema de consciência em quebrar leis, porque para eles as leis são feitas por homens, convenções sociais, e são facilmente mudadas, não são universais. Já os liberais conservadores, eles sempre tiveram uma reverência muito grande pela lei, porque tem desde essa tradição judaica, cristã, islâmica e tantas outras, né, de que a lei tem uma espécie de sacralidade. Né? E no caso da Bíblia, né, que é um livro fundante para a nossa cultura, a Bíblia está mesmo até relaciona a questão da lei e com o processo de santificação de pessoas, né, de comunidade, de salvação, né, e etc., dependendo aí da interpretação que se der
desses fatos. Então, por que isso aqui é importante entender do ponto de vista filosófico essas coisas? Porque você vai perceber que hoje, na sociedade que está aí polarizada entre direita e esquerda, você vai perceber que o pessoal progressista, o próprio nome está dizendo, né? Eles são mais propensos a mudar as leis, devido a essa visão que eu estou apresentando aqui, as leis como sendo pactos sociais criados por homens, e os liberais conservadores, eles são mais relutantes para mudar as leis, devido a essa historicidade, essa teologia, digamos assim, teologia jurídica, se possamos falar desse modo, acerca das leis. Pessoal, está dando para entender até agora isso aí? Ou está muito complicado? Que o direito positivo ele muda, que ele é mutável e o natural é imutável, não sofre mudança. Imutável. Agora, isso é uma lei, digamos, é um princípio praticado por todos? Não. Deixa eu dar um exemplo para vocês. Vocês sabem que a escravidão sempre existiu, de branco, de preto, de negro, de asiático, sempre existiu, desde enquanto existe gente que está esse registro aí histórico. Né? Mas a escravidão, como nós a conhecemos, a escravidão de negros, né, que começa na Idade Moderna, né, no final da Idade Média para a Idade Moderna, no nosso continente, no caso aqui no Ocidente, ela é uma invenção. Tem um livro no Brasil maravilhoso do Laurentino Gomes, né, falando aí sobre a escravidão, eram 3 livros, eu tenho um, já saiu o segundo e vai sair o terceiro. Eu aconselho vocês a comprarem, estudantes de direito, para vocês entenderem a complexidade legal, né, da escravidão histórica e filosófica, cultural, e etc., moral também. Né? E essa escravidão, como nós a conhecemos, ela é uma invenção cristã. E depois será uma invenção muçulmana. Por que isso aqui é interessante, pessoal? Porque se o justnaturalismo diz que nós nascemos livres, nós temos o direito de ser livres, e esse mesmo justnaturalismo, ele vem escravizar o homem que ele diz que é livre. Para vocês terem uma ideia, o tráfico negreiro começa de forma assim mais expressiva com a Espanha, e os ingleses, a Espanha católica, né, os chamados reis católicos, Isabel e Fernando de Aragão, e se não me engano, era Vitória, né, a rainha Vitória que estava, eu acho que era Vitória. Não, Elizabeth, né, Elizabeth I, acho que Elizabeth I que estava na Inglaterra. E o que acontece? Os ingleses começam a roubar navios espanhóis, né? De tráfico de negros e outras coisas. Né? Mas por que isso aqui é interessante? Porque a Espanha é cristã, é católica. A Inglaterra é protestante, é anglicana, é católica. Aliás, é cristã também. Os países do norte, eles são todos protestantes e eles vão entrar no comércio dos negros. A Bélgica, né, principalmente na época de Leopoldo II, que foi um verdadeiro demônio, né, o cara matou mais gente do que Hitler. Né, e todos eram protestantes e católicos. Eram cristãos. Ou seja, eram aquelas pessoas que defendiam a origem divina das leis, os direitos divinos dos reis governarem e os direitos divinos dos reis escravizarem. Para vocês terem uma ideia, se você lê Rousseau, se você lê aqui um clássico, né, do Montesquieu, né, do Espírito das Leis, se você lê o Locke, se você lê Voltaire, se você lê os europeus, né, ingleses, e eles chamam assim, em filosofia, viu, pessoal, existe essa definição de filosofia continental, é a filosofia produzida no continente europeu, e a filosofia inglesa, né, eles fazem uma distinção, chamada hoje de filosofia analítica,
porque a Inglaterra está numa ilha, né? Praticamente ali o Reino Unido é uma ilha, então eles fazem uma distinção semântica, eles chamam filosofia continental e filosofia analítica em inglês. Bem, mas enquanto esses filósofos estão falando de igualdade, feito Rousseau, e outros estão falando de limitação do poder do Estado, feito Hobbes, né? Ou de Locke falando aí da liberdade. Enquanto esses homens estão falando disso, os seus países, a sua cultura, está escravizando os negros. Então, perceba que toda essa argumentação filosófica positivada, né, digamos assim, teórica, ela não impedia que a prática, ou seja, o capitalismo aqui embaixo, né? Aqui em cima você tem a abstração filosófica, todos nós somos iguais, todo homem nasce livre, né? Na Carta Magna da Inglaterra já dizia, todo homem nasce livre, menos os escravos. Menos os servos. Todo mundo nasce menos os escravos. Poxa, que teologia é essa, né? Que ontologia é essa que faz essa distinção? Os americanos, quando foram fazer a sua declaração e também a declaração de independência, né, depois a Constituição, eles colocam lá que todos nós somos iguais perante o Criador. E evoca aí a figura da divindade, né, dentro da Constituição, aquela velha polêmica lá da Revolução Francesa, a separação do Estado, porque no Brasil, é verdade que no preâmbulo da nossa Constituição tem uma vocação ali divina, né, para o Deus cristão, mas é o preâmbulo, né, pelo menos é a compreensão do Supremo Tribunal, né, é o preâmbulo, não está dentro do conteúdo da Constituição propriamente dito. Mas no caso dos Estados Unidos, né, eles evocam ali, né, e tem uma influência também maçônica muito grande, né? E todas as primeiras, digamos assim, os direitos fundamentais da Constituição americana, do Bill of Rights, né, como eles chamam, né, é uma pura teologia. A teologia da igualdade dos seres humanos, da liberdade. Então, quando perguntaram a um desses chamados pais fundadores, né, mas se nós somos todos iguais, por que nós estamos massacrando os índios, estamos escravizando os negros? Então, o que foi que eles fizeram? Eles criaram uma nova categoria de ser humano. Disseram que índios e negros não poderiam entrar na categoria de ser humano. Daquele homem, daquela antropologia protestante, cristã, como nós falamos, né? Não poderia entrar. Não poderia entrar. E o negócio nos Estados Unidos foi muito mais massacrante, né, do que aqui no Brasil. Apesar de ter 300 anos de escravidão aqui no Brasil, mas os negros conseguiram manter a sua religião. Se você vai nos Estados Unidos, você vai perceber que uma coisa muito, muito interessante, se você não observou ainda, mas que dentro dos Estados Unidos, digamos assim, a teologia protestante e a política protestante foi tão grande que erradicou as raízes, tirou raízes mesmo da cultura afro, que praticamente você não vê um terreiro de Umbanda nos Estados Unidos. Visita os Estados Unidos, as poucas coisas que tem de manifestação de raiz, elas vieram depois, né? Principalmente na América Central. E a indígena ainda mantém algumas coisinhas, né? Pouca coisa, mas mantém. Também via a cultura mexicana, que entrou ali nos Estados Unidos, mas, no geral, você não vai encontrar o pelourinho lá nos Estados Unidos, você não encontra, entendeu? A manifestação dessa cultural afro, você não vai encontrar comida, apesar que se mantém muita comida ainda africana, mas não é igual àquilo que aconteceu aqui no Brasil. Então, por que eu estou falando tudo isso? Porque por trás de tudo isso tem filosofia, por trás de tudo isso tem interpretação de leis, por trás de tudo isso tem hipocrisia, por trás de tudo isso tem comércio. E se você acha que as leis, que teoricamente têm o objetivo de produzir justiça, você está muito enganado, porque as leis têm o objetivo de atender às necessidades das elites dos seus países. Não é atender às suas necessidades básicas, não. É atender às necessidades das elites, porque são as elites que mantêm uma nação aí a todo vapor.
Então, eles procuram aí, de qualquer forma, né? Você que tem um baixo salário, você paga impostos mais, às vezes, muito mais em termos de percentual, do que um cara que tem um iate. Né? Por incrível que pareça. Às vezes, você, com a sua moto, você paga uma tributação maior do que um cara que tem um iate que está lá guardadozinho lá. Por quê? Porque as leis, não é só no Brasil, pessoal, no geral, elas são forjadas dessa natureza. Agora, por que eu estou falando isso? Porque a escravidão, ela nasce de liberais. Liberais conservadores. Liberais conservadores estavam muito associados ao justnaturalismo. Ou seja, contrariaram as suas próprias teses. Na prática, negaram aquilo que eles diziam. Então, o que vai acontecer, pessoal? Vai acontecer que quando a Inglaterra chega no seu terceiro estágio de revolução industrial, uma superprodução e não tem um mercado internacional suficiente para consumir tudo aquilo, a Inglaterra muda. Muda rapidamente. Por que isso aqui é importante? Porque palavra de mudanças rápidas não é um vocabulário de conservadores liberais. Mudança rápida é coisa de progressista. É coisa de comunista. É coisa de socialista. Mas, quando o capitalismo dita as suas ordens, então, em pouco tempo, a Inglaterra passa de abolicionista, de uma das maiores detentoras do mercado negreiro do mundo, a ser uma defensora da liberdade dos escravos. Aí muita gente diz, olha, aquele hino, né, Amazing Grace, né, foi feito tal, para louvar a libertação, veja como os ingleses, veja como os protestantes, eu vi até um palestrante conservador falando na internet, veja como o cristianismo libertou os negros. Que conversa mole é essa, cara? De onde é que você tirou isso? O cristianismo, quem libertou os escravos não foi o cristianismo protestante nem católico, mas foi o capitalismo. Transformar o ex-escravo em consumidor. Essa foi a proposta. Não tinha outra coisa. Então, de repente, os conservadores agem tão rápido ou mais rápido do que qualquer progressista. Então, a Inglaterra começou a fazer o quê? A afundar navios negreiros. Tentavam bloquear, os caras não obedeciam, tome bomba. E os negrinhos que estão dentro que se lascam para lá. Né? Então, aí, o pessoal não vale a pena estar comercializando, o negócio está feio. Né? A influência inglesa nessa época é muito forte, no Brasil principalmente. Mesmo assim, o Brasil leva 300 anos para libertar os seus filhos. Mas libertou. Libertou. Por quê? Porque ama os negros. Não tem nada de humanitário nessas coisas. O que está por trás disso nada mais é do que o capitalismo. O capitalismo ditando aí as suas ordens, né? E as leis, né, tendo que ser mudadas. Porque, veja, era proibido vender, era permitido comprar e vender negros. A lei dizia isso. E, de repente, eles mudam a lei. Então, agora é crime você vender o negro. Agora é crime você comprar o negro. Perceberam, pessoal, como é que funcionam essas coisas? Isso é justnaturalismo. Isso é justnaturalismo. Ou seja, toda a doutrina é conservadora. Eu estou falando isso como um pensador liberal conservador. Né? Não fala essas coisas com alegria. Fala com tristeza, porque, infelizmente, é assim que funciona. Queridos, está dando para entender até agora esse emaranhado de coisas? Fale agora o cálice para sempre, como dizem os padres na hora do casamento. Está dando para entender isso aí? Essa influência, como é importante você conhecer a filosofia e, logicamente, você vai conhecer a filosofia do direito, o que está por trás de todas essas coisas. Está dando para entender isso aí? João, pode falar, João. João Vitor, você levantou a mão para... Professor? Você quer falar? Quero. Pode tá falar. Me ouvindo? Estou ouvindo, sim. Então,
Se lá nos Estados Unidos, professor, eles são mais justnaturalistas, né, lá? Eles Sim, são mais... tem uma tradição, por tradição, sim. Então lá tem mais conservadores do que progressistas, vamos dizer assim? Não, porque mesmo, lá você sabe que tem aquela questão dos democratas e republicanos, que não são os únicos partidos, viu, pessoal? Tem mais quase 100 partidos lá. Mas eles se aglomeram, né? Nesses dois, ou seja, eles estão sempre debaixo desses dois grandes partidos. Né? E é uma tradição, né? Logicamente que os democratas são mais positivistas, né? E os republicanos mais, digamos assim, mais dessa tradição de jurisprudência. Mas, no geral, o sistema americano, quer democrata ou não, né? Democrata ou republicano, eles adotam o chamado common law, né? Que é essa questão da jurisprudência que tem uma raiz muito grande no justnaturalismo, sem dúvida alguma, tá certo? Mas a gente não pode dizer assim que eles são, que o republicano ou o democrata, que se é mais positivista, né? É a questão do sistema em si. E quem está no poder tem que obedecer esse sistema, sem dúvida alguma. Agora, quando são os democratas, eles são mais liberais. Liberais agora no sentido de liberação, né? Não no sentido filosófico, né? Mas no sentido de liberação mesmo. Eles são chamados nos Estados Unidos, os democratas, de liberais. Só que, pessoal, do ponto de vista histórico-filosófico, quem deveria ser chamado de liberais seriam os republicanos. Porque os republicanos é que são liberais conservadores. Mas como os republicanos, não dá para a gente falar isso agora, logicamente, né? Porque é muito curioso, porque nos Estados Unidos, o Partido Republicano, eles têm características, no geral, características conservadoras, e o Partido Democrata tem características liberais, né? Progressista, digamos assim, mais socialista, o Partido Democrata. Mas existem agendas que são, por exemplo, a questão do Estado. Os liberais, classicamente falando, você já deve ter estudado a teoria do Estado, os liberais, eles pregam um Estado menor, né? E com menos intervenção na sociedade. Essa doutrina clássica do Roberto Campos aqui no Brasil, né, um grande teórico liberal, né? Essa digamos assim, é uma tese clássica. Mas nos Estados Unidos, os republicanos defendem um Estado menor, mas não intervencionista. Aí os democratas defendem um Estado também pequeno, né? Mas não tão pequeno, né, quanto os republicanos, mas intervencionistas. Ou seja, os republicanos, eles são contra assistências sociais. Os democratas, eles defendem a intervenção do Estado na sociedade para fazer o quê? Para atender necessidades. Já ouviu falar do projeto de Obamacare? O que era o projeto Obamacare? Era fazer com que, porque nos Estados Unidos não existe SUS. Se você fica doente, né? Se você não tem dinheiro para pagar, você vai estar em maus lençóis. Você recebe as primeiras atendimentos do Estado, mas depois o Estado vai pedir que você saia do hospital. Entendeu? Você vai ter que se virar. Então, o Obama estava fazendo um programa para que inserisse mais pessoas, né, no sistema de gasto do governo. Né? E aí, não sei o que foi que deu aí não sei se o Trump, né, diz que o Trump tirou muito desses privilégios, etc. Não acompanhei o restante aí dessa novela. Mas devemos dar graças a Deus pelo SUS no Brasil, viu, pessoal? E tem muita gente aí no Brasil, né, que entende pouco, né, dessas questões filosóficas, achando que o Brasil é um Estado enorme, né, o Estado do Brasil, e por isso que deveria se tornar um Estado mínimo e com a menor intervenção na sociedade, né? Que no nosso caso seria um desastre total, né? Seria um desastre total, porque a gente precisa dessa agenda social do Estado, né? Segurança, saúde, saneamento, e etc, etc, etc. Mas o que eu quero chamar a atenção de vocês é como essas coisas mudam. Por exemplo, o progressista, né, que a gente chama também de socialista, né? Progressista, ele quer mudar as leis, ok? Ele quer mudar a lei. Como é que eles mudam? De forma
devagar ou de forma rápida? De forma rápida. Quando você faz uma mudança lenta, o nome disso é reforma. É a reforma das leis. Reforma tributária, reforma do Estado, reforma. Mas quando você faz mudança rápida e bruscas, que tenta substituir de forma definitiva o antigo regime, feito no caso da Revolução Francesa, da Revolução Russa, da Revolução Chinesa, da Revolução Cubana, aí sim é uma revolução. Deu para entender a diferença de reforma para revolução? Deu para entender? Então, reforma, ela é lenta e é superficial. Ela não muda nas estruturas. E a revolução, não, ela vem quebrando tudo. Agora, por que eu estou falando isso? Porque os progressistas, eles querem mudar as leis. Eles querem quebrar tudo, com marreta. Né? Estou falando assim, teoricamente. Né? Ok. Mas, entretanto, quando eles assumem o poder, por exemplo, Fidel entrou quebrando tudo. Né? Quebrando todos os códigos, vamos estabelecer uma coisa nova. Lênin e a sua turma na União Soviética, vamos entrar quebrando, estabelecendo tudo novo. O Mao Tse-tung lá na China, vamos entrar quebrando tudo e formular tudo novo. Ok. Mas, entretanto, quando eles assumem o poder e estabelecem o seu cânone de leis, eu pergunto, essas leis socialistas, elas são elaboradas pelo proletariado ou por representantes do proletariado? Quem é que poderia me dizer? Pode ligar aí o microfone e falar. As leis no sistema socialista, elas são dadas pelo proletariado mesmo ou por representantes mínimos, né? Porque é um país feito a China e aquela quantidade de delegados que tem lá, que formulam as leis, é um número ínfimo, né? Comparado aos representantes. Então, essas leis é formulada pelo proletariado, ou seja, pelo trabalhador, ou por representantes dos trabalhadores. Eu poderia arriscar aí. Por representantes, Iranildo. Muito obrigado. A Nilce. Por representantes. Aí a gente volta àquele velho modelo que eu falei no início. As leis, historicamente, elas são dadas por uma maioria ou pela maioria? Pela minoria. As leis são formuladas por maiorias ou minorias? Vamos lá? As leis são formuladas por maiorias ou minorias? Historicamente falando, nós estamos pensando aqui. Ramon disse pela maioria. Ramon, você teria que se justificar. Não, é pelas minorias, não é pela maioria. É pelas minorias. Agora, umas minorias que idealizam leis para serem impostas diante de quem? De uma minoria? Não, da maioria. Então, é uma minoria, estamos falando aqui no geral, porque você vai procurar isso, né, historicamente, que é assim, é um grupo. Vamos tomar como exemplo a nossa Constituição, de 1988. A Constituição Cidadã, como dizia esqueci o nome dele, o velhinho lá, né? Ulisses, né? Ramon disse, então errei. Mas é errando que se aprende, viu, Ramon? Fique tranquilo. Mas veja, a Constituição de 88. A cidadã, representando os desejos e anseios da nossa comunidade. Eu pergunto, você foi consultado? Você foi consultado? Esse é um problema, pessoal. Cabe à filosofia do direito questionar essas coisas. Como é que diz que é representante e nós não fomos representados? Não fomos É feita aquela música do Cazuza, né? Como é que ele diz? Eles têm uma festa e não foi convidado, né? Tem mais ou menos a coisa assim, né? Então é a mesma coisa disso aí. Os caras não vamos lá representar quem? Quais são os pobres ali no Congresso? Quais são os pobres? Você já conseguiu pobre se eleger deputado estadual, federal? Pobre? Pobre mal consegue andar de ombro, pessoal. Para você conseguir chegar ali,
você tem que estar num certo nível financeiro, ou alguém, no caso de Obama, né, que tem toda uma história macabra do Obama, né, ser negro, pobre, mas era muito culto. Então, financiaram a campanha do Obama, né? O Senado, depois tal, financiaram. Aí é outra história, aí você consegue chegar lá. Consegue chegar lá. Mas os pobres, normalmente, não conseguem chegar lá. Consegue. Aí você poderia dizer, mas fulano de tal não foi presidente, o Lula não foi presidente sendo pobre? Sim, ele foi. Mas com dinheiro de quem? Quem era o vice de Lula? Quem era o vice? Era um cobrador de ônibus? O vice de Lula? Não, um empresário. Empresário. Pessoal, sem dinheiro você não se elege. Se você quer ser presidente da República, vereador, sem dinheiro você não se elege. É assim que funciona o modelo democrático. Ok? Agora, isso é novo? Não. Desde a Grécia. A democracia na Grécia deixava fora as mulheres, deixavam fora os escravos, deixavam fora o indivíduo que morava na cidade vizinha, deixavam fora os pobres, os cegos. Era uma elite. Essa democracia que a gente tanto louva, né, da Grécia, é uma elite. Uma elite pequenininha ali, uma elite. Sempre foi assim. Não sei se sempre será assim, mas sempre foi assim. Tá certo? Então, cabe à filosofia do direito fazer uma crítica, porque essas coisas estão funcionando desta forma. Por que é que as mudanças não ocorrem? Por que não ocorrem? Porque a fonte da mudança no sistema legal de um país são os próprios agentes que vão formular na mudança. Não sei se está dando para entender. Quem é que pode mudar os salários dos deputados? Os deputados. Os senadores que podem fazer isso. Mas vocês acham que eles vão mudar redução de salário para poder fazer com que sobrasse mais verba para a educação, para a segurança? Vocês acham mesmo que eles vão fazer isso? Claro que não. Claro que não. Quem é que pode fiscalizar esse sistema jurídico? O Supremo Tribunal. Quem é que pode supervisar o Supremo Tribunal se estiver fazendo coisa errada? O Senado. O Senado pode analisar os pedidos de impeachment. Aí você pergunta, mas por que não acontece nada? Parece tudo tão tranquilo lá em cima. Como dizia o Belchior, né? Eles venceram, né? E o sinal está fechado para nós. Né? Eles venceram. Por que está tão tranquilo lá? Por quê? O Senado é que pode colocar um pedido de impeachment para o ministro do Supremo. O ministro do Supremo é que pode julgar os senadores. Aí tem lá no Supremo um monte de processos contra os senadores, e os senadores têm um monte de pedido de impeachment de ministro do Estado. Deu para entender como é que é isso aí? Então, você não mexe comigo, eu não mexo com você, e a gente fica numa boa, e o povo que se lasque, como alguém disse na sala de aula. Pessoal, tem muita coisa, deixa eu ver aqui, não me convidaram para essa festa pobre, e os homens armaram para me convencer. É isso aí. Isso. Então, veja, pessoal, é um negócio complicado, é muito complicado. Então, precisamos de um grupo, uma massa cinzenta de profissionais que sejam capazes de fazer uma análise crítica sobre essas coisas. Agora, eu vou fechar, que já está no horário avançado. Tem muita coisa para falar, viu, pessoal? Mas no próximo a gente fala. Né? Dá para falar tudo aqui. Né? Mas veja, o que é que eu queria falar? Deixa eu só mostrar isso aqui para vocês, se por acaso você não foi um aluno meu, né? Então você não viu. Quem já é meu aluno já viu isso aqui, né? Deixa eu colocar aqui bem rapidinho para vocês, né? As duas funções das leis, que eu gosto sempre de mostrar isso para os meus alunos. As duas funções da lei, bem rapidinho, né? Não penso que a gente vai demorar demais aqui. Eu sempre digo que o nosso mini curso é uma média de 1 hora e meia aproximadamente. Então, vamos lá. As duas funções básicas da lei, né, é promover
deixa eu afinar mais aqui. É promover duas coisas básicas. Vamos passar bem rapidinho aqui. Promover duas coisas básicas. Quais são essas duas coisas básicas? A ordem e a justiça, né? Então, quando nós falamos de ordem, né? Se você obedece essas ordens que são impostas pelo Estado através dos sistemas legais, né? Você vai ter a dignidade social, você vai ser louvado pela sociedade, ou não, ou de forma diferente. Mas se você quebra essa ordem estabelecida, você fica à margem da sociedade, é por isso que chama-se de marginal, e você recebe a penalização por isso. Então, quando nós falamos de ordem, logicamente, está implícito a ideia de controle. Quando nós falamos de controle, nós sempre teremos essa questão de que existe controle positivo e o controle negativo. Nós estamos falando que essa ideia do que é positivo e do que é negativo, ela é dada de acordo com o nível de autoridade, né? Então, geralmente, quem diz o que é positivo e negativo é o Estado, ou aqueles detentores do poder. Pode ser um poder econômico, pode ser um poder cultural, né? Pode ser um poder aí social, né? Mas autoridade e poder é que ditam o que é positivo e o que é negativo. Então, nós falamos aí o uso da máscara agora, né? O uso da máscara é um controle positivo do ponto de vista do Estado, porque ele evita a proliferação da doença, é um controle negativo para o cidadão, porque o cidadão vê a sua liberdade, que é a antítese do controle, a sua liberdade cerceada. E aí ele pode reagir a essa situação. Então, de acordo com essa estrutura aqui, as leis visam promover a justiça, mas nós já falamos que nem toda lei promove a justiça. Os teóricos de direitos, de filosofia do direito, né, têm falado de uma separação da moral e do direito, né, como se fossem coisas que pudessem andar sozinhas. Eu sempre digo para o meu pessoal, tem coisas que são legalmente corretas, mas não são moralmente corretas, né? Nós mencionamos a questão da escravidão. Na época da escravidão, se você ensinasse um negro a ler, você estava infringindo a lei. Você estava cometendo um crime. Do ponto de vista legal, você estava errado. Do ponto de vista moral, você estava correto. Você estava fazendo uma ação correta. Tá certo? Se você tivesse a oportunidade de matar Adolf Hitler, você tivesse informações suficientes do que ele estava pensando fazer no chamado solução final, né, de matar 6 milhões de judeus, você está numa sala fechada com ele, ele está vendo ali um mapa, né, da Europa, do seu lado ali você tem uma arma, e você poderia puxar aquela arma e atirar na cabeça de Hitler. Do ponto de vista legal, você estaria cometendo um crime. Mas, do ponto de vista moral, você estaria realizando um ato virtuoso. Tá certo? Não dá para a gente falar tudo aqui, porque é muita coisa. Eu encerro por aqui, porque eu sei que tem algumas donas de casa com um bebezinho que vão amamentar, algum marido chato que está chegando por aí perguntando quem é esse negão aí na tela? Me diga quem negão é esse. Aí você vai ter que explicar quem é esse negão bonito que está na tela do seu celular ou do seu computador, e eu não quero criar confusão para ninguém, tá certo? Mas, pessoal, deu para entender, nas linhas gerais, a importância da filosofia do direito, que é para você entender essa engrenagem. E essa engrenagem, geralmente, não vai cair no teste da OAB, né? Talvez não caia no teste de algum concurso, mas o conhecimento dessa engrenagem vai fazer com que você seja um profissional diferenciado. Eu estava conversando com o pessoal ontem à noite, dizendo, vocês sabem que no Brasil, se você transar com seu pai, com a sua mãe, com o seu irmão, não constitui crime. Não existe crime de incesto no Brasil. Veja, do ponto de vista legal, você não está cometendo nenhuma infração.
a não ser que a criança seja pequena, seja de menor. Mas do ponto de vista moral, né, a nossa tradição judaica cristã, filosófica, a gente percebe que tem alguma coisa que não vai, que não está. O italiano diz assim, c'è qualcosa que não va, né? Tem alguma coisa que não está funcionando bem, isso aí. Tem alguma coisa que não funciona bem. Agora, se você quiser casar com seu pai, como teve um caso aqui no Ceará, acho que vocês, um colega meu que me mostrou isso, que eu nem sabia, né? Um aluno me mostrou, um incidente que houve aqui no Ceará, né? de uma relação incestuosa, né? Do pai com a filha. Aí, se você quiser casar com o seu filho, aí a lei proíbe. Você vai ver lá que o direito de família, ela impede, proíbe que você oficialize esse tipo de relação. Aí você pergunta, como um profissional do direito, né? Um jurista, um filósofo do direito, aí você diz, olha, tem alguma coisa errada, que história é essa? Tem alguma coisa que é errada. Você pode usar droga, mas você não pode vender a droga. Tem alguma coisa errada. A definição de droga ilícita e droga lícita. Tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada nessas categorizações. Tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada. Ok? Então, não estou falando que eu sou contra, né, a oficialização de uso de drogas, perdi uma irmã para o mundo das drogas, né, sou um tanto traumatizado com isso, mas estamos falando aqui como filósofos, né, usando aqui a eporrê, né, a questão da racionalidade, então a gente percebe que tem alguma coisa errada. Por que as bebidas são proibidas, não são proibidas? E quem mata mais hoje no Brasil, as drogas ou a bebida? Aí você vai ver que a bebida mata mais. E o cigarro, que já se conseguiu tirar a propaganda da televisão, né? Mas não, é chamada droga lícita. Quem foi que inventou isso? Você foi consultado para dizer, não, realmente, será? Não, é um grupo que está sempre decidindo por você e exigindo de você obediência. E você, como dizia aquele programa antigamente da Globo, você decide se vai obedecer ou não. Queridos, eu fico por aqui porque realmente a conversa é boa, mas temos um limite de tempo. No outro encontro de filosofia do direito, a gente pode continuar conversando com isso aí. Coloque seu nome para ficar registrado, peça onde você se inscreveu para pegar seu certificado depois. Isso é importantíssimo, viu, pessoal? Participar disso aqui vai melhorando aí o currículo acadêmico de vocês. Natan, obrigado aí, Kael também. Um abraço aí para vocês, tá certo? E a gente se vê, coloque todos, né? Coloque um nome aí, a presença, para ficar registrado, e que vocês não estavam assistindo a sessão da tarde, né? Ou se estavam, não estavam fazendo escondido. Doralice, obrigado aí, Doralice. E à medida que colocar o nome, vá saindo para a gente poder fechar aqui a sala, né? Ok? Qualquer pergunta você pode fazer aí por Professor, eu já havia colocado o meu nome. Posso colocar outra vez? Não, já colocou por presença? Sem problema, Já, querido. no início. Aí Tá eu fiquei certo. no início até o fim, viu? Não, Doralice, você com o nome composto desse aqui é Doralice Rodrigues, minha querida, com o sobrenome. Você está comendo, doutor Oscar? Vou cobrar, viu? Não, por que o nome desse aqui é Doralice Rodrigues? Acrescente o Júnior, querida. Coloca aí, Rodrigues Pois é, Júnior. que aí fica parente dele, né? Onde você chegar, começa o nome, Doralice Rodrigues Júnior. Pronto, o pessoal vai vender para você em 24 suaves prestações e com desconto. Posso esperar sentado. Tchau, Ok. professor. Obrigado pela aula. Nada de quê, querido? Depois procure lá os certificados com... Tá acho que é a bom. Lana, né? É. Tá ok, pessoal. Vamos sair no restante aqui. O Weber, o Ramon,
Aí vamos saindo para a gente poder fechar. Cíntia, Ariane, Carlos Costa, a Luíse, Emily. Vamos saindo para a gente poder fechar aqui. Aqui todos colocaram. E nossa, um forte abraço para todos.